Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do nosso Deus para glorificar o nome dEle e exaltar o nome do Senhor por mais um dia, porque todos os dias é uma vitória sobre as nossas vidas, né? E eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus. Se assente, pode se assentar. Quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus pela oportunidade, pela minha vida, pela vida da minha amada, minha família e dos meus irmãos. E agradecer também ao nosso bispo Adevaldo, à pastora Carla. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Vocês têm sido um canal de bênção para a minha vida e a vida da pastora Angelina e da minha família. Vocês têm idade para ser meus filhos, mas eu prefiro ser o menor da casa. E com certeza eu devo ser o menor da casa. Amém, meus irmãos? Vamos agora então contemplar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Não precisa se levantar não, fique sentadinho mesmo. Glória a Deus, graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, siga pelo telão, amém? E vamos então à leitura. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio de campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos, inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse então Jacó a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e envia-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. E ele lhes disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como este rebanho, e traga-me uma resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe do varão, dizendo, procurando seus irmãos. E ele perguntou: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, te peço, onde eles estão apacentando. Ele disse àquele varão:
foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, antes que ele chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador mor. Até aqui. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Vamos orar em nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor e meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de estar na Tua casa, neste tabernáculo, esta casa de oração, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor e meu Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, Senhor e meu Pai. Convenha que eu diminua e o Senhor cresça, meu Senhor e meu Pai, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Toma, meu Senhor e meu Pai, a direção desta casa, Senhor e meu Deus. Toma a direção, meu Senhor e meu Pai, de cada um que se encontra aqui, Senhor Deus amado. Toma a direção, meu Senhor e meu Pai, de todos, meu Senhor Jesus. E desde já nós queremos te agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós conhecemos a história de José. E com muitas lições de José, nós vamos aprender algo sobre as nossas vidas. E 3 etapas na vida de José. Eu quero confessar para os irmãos, que quando o bispo me convidou para fazer essa pregação, você fica relutando. Você fica relutando. Eu pedi muita direção de Deus. E é assim que nós temos que fazer. Pedir a direção de Deus. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus, Ele me acordou de madrugada. Eu acordo de madrugada para orar. Mas dessa vez, Deus me acordou com tanta autoridade. E Deus começou a falar na minha mente. E eu guardei no meu coração e escrevi. Porque é fácil você pegar você copiar uma pregação. Não é verdade? É fácil. Mas não. Você tem que falar o que Deus quer e não o que você quer. E as 3 etapas na vida de José, no Antigo Testamento, podem ser resumidas como: jovem amado e invejado, escravo e prisioneiro, e por último, governador do Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa vida, todos nós vamos passar por um processo. E muitas vezes, este processo é dolorido, é doloroso. O processo dói. Porque é fácil nós louvarmos a Deus quando tudo está bem. É fácil. Quando a sua conta bancária está boa. Quando a sua família está nas mil maravilhas. Mas é neste momento em que nós temos que orar. Porque o inimigo está ao nosso derredor, tramando algo. Esperando uma brecha para nos tragar. Mas ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor para nos proteger do mal, para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E cada processo que nós passamos parece, é impressão nossa, na realidade não é, parece que Deus se calou. Cada processo que nós passamos, a impressão que nós temos é que Deus se calou de vez. Deus não responde. Ainda que eu pergunte, ainda que nós perguntemos a Deus, Ele não responde.
ele se cala, parece que ele nos abandonou. Mas nós, como os cristãos verdadeiros, conhecendo aquele Deus que te escolheu, nós sabemos que esse Deus não nos abandona. Em silêncio, Deus está trabalhando sobre a nossa vida. Ele vai se revelar em cada um de nós, meus irmãos. Ele vai se revelar em cada um de nós. Passa o tempo que passar, porque é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E quando Deus se revelar na sua vida, você vai cantar o hino da vitória. A Bíblia vai dizer que José relata os sonhos, o sonho que ele teve. E esse sonho que ele teve, eu até marquei aqui, que se encontra no verso 7, que diz assim, José dizendo: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam para o meu molho. Os seus irmãos já odiavam a José, por quê? Porque ele era o filho predileto, ele era o queridinho de Jacó, e ele tinha uma túnica, e a Bíblia não relata, mas provavelmente essa túnica era uma túnica especial, uma túnica diferente dos seus irmãos, e por isso que Jacó o amava mais ainda, e seus irmãos, percebendo isso, eles ficaram ali odiando a José, a tal ponto que não tinha mais aquela conversa de irmão com irmão, não tinha mais aquela sensibilidade de conversar com seu irmão lado a lado, de irmão para irmão, não tinha mais. Mas a Bíblia diz que José, ele trazia as notícias de seus irmãos para o seu pai. Talvez eles percebiam que José e seu pai tinham ali um aconchego mais forte, eles eram mais achegados, e seus irmãos ficavam de lado. É por isso que eles odiavam a José, é por isso que eles criam no coração o ódio, a raiva, a ira. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sentimento, esse sentimento maldito dos infernos, ele pode até entrar na tua mente, porque nós não estamos isentos de nenhum tipo de pensamento. Mas o que nós não podemos deixar é entrar no nosso coração. Sabe por quê, meus queridos? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E José relata um outro sonho. Eu quero crer que os seus irmãos disseram assim, como se não bastasse um sonho, tem outro sonho. E ele contou o outro sonho que se encontra no verso 9. Vamos lá. E sonhou outro sonho e disse aos seus irmãos: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Seu pai o repreendeu. Seu pai o repreendeu, mas não disse nada. Porém, ele guardou isso no coração. É pai, é filho. Qual é o pai que não quer o bem ao bem do filho? Qual é o pai que não quer que o filho trilhe num caminho bom, num caminho saudável, né? E Jacó guardou isso no coração. E seus irmãos se irando. O que eles não sabiam é que Deus estava com José. Esses eles não sabiam. Talvez José estava se sentindo só, porque ele não tinha ali o aparato de ninguém, nem de seu pai, nem de seus irmãos. A Bíblia não relata isso. Então, provavelmente José se sentia só, mas ele não sabia também que Deus estava com ele,
porque ele estava passando por um processo, ele passou pelo processo, mas o propósito era de Deus sobre a vida de José. Então os seus irmãos tramaram contra ele, quando ele vinha. Vamos matar a José. Tramaram a morte de José. Mas alguns deles, pensando bem, é nosso irmão, para que vamos matá-lo? Para que vamos tirar a vida de José? Como é que a gente vai ficar perante o nosso pai? O que nós vamos falar para o nosso pai? Vamos falar para o nosso pai que matamos nosso irmão? Vamos fazer de outra forma? A Bíblia relata que eles lançaram José numa cova, numa cisterna, um lugar que não tinha nada, não tinha água. Mas antes disso, tiraram a túnica de José e o lançaram nesta cova. Olha que bonito. É dela, viu? E José ficou ali naquela cova. E eles ficaram ali, se alimentando, bebendo, e José na cova. Só que José não estava só. José não estava só. E se José foi para a cova, é porque Deus permitiu que ele fosse para a cova. Porque Deus já tinha um plano para José lá na frente. Deus tem um plano para você lá na frente, meu querido. Você pode estar sentado hoje aqui, mas amanhã Ele vai te colocar numa cadeira de honra. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Eles avistam uma comitiva passando lá ao fundo. Aí eles têm uma ideia. Vamos tirar José da cova e vamos vender José para os midianitas. Vamos vendê-lo. Assim nós lavamos a nossa mão da culpa, não matamos o nosso irmão e não vamos derramar o sangue dele. Mas nós temos que fazer algo para se livrar de José. Entregaram José para os midianitas, pegaram sua túnica, mataram um animal. A Bíblia aqui relata, a minha Bíblia relata que mataram um cabrito, mancharam de sangue e apresentaram para Jacó. E disseram para Jacó que José foi atacado por um animal selvagem, ficou sem vida, morreu, e só restou esta túnica, pai. A túnica que o Senhor deu para ele. Olha como está, cheia de sangue. Jacó se entristece. Porque Jacó, ele estava recebendo aquela notícia dos próprios irmãos de José. Daquele que ele mais amava. Daquele que ele mais gostava. Talvez ele conversava mais com José, quando voltava. Talvez ele sentava ao lado de José e ficava ali trocando conversa, enquanto seus irmãos não falavam nada. E apresentaram esta túnica para Jacó. Quando um dos seus irmãos de nome Rubem, não sei se ele é o mais velho, se é do meio, volta à cova, José não está mais lá. O que leva a crer? Rubem não estava junto então. Porque a Bíblia relata que Rubem voltou na cova e ele não estava mais. Então Rubem não estava junto com seus irmãos. Talvez Rubem seria o menos ruim ali naquele monte de irmão. Irmão, escrevi tudo. Meu irmão, olha o grau de maldade que o ser humano
tem no coração. Naquela época, imagina hoje. Vamos trazer para os dias de hoje. A frieza, o frio, a frieza de coração que já está acontecendo. Ninguém tem paciência mais. Todo mundo tem pressa. Todo mundo tem razão. Ninguém quer estar errado. Todo mundo quer estar certo. Eu estou saindo um pouco do texto para trazer os dias de hoje. Porque se eu e você não vigiarmos, meus irmãos, nós vamos cair da cilada do inimigo. Então, seria tudo em vão nós estarmos aqui sentados na casa do Senhor, prestando, cantando os louvores ao Senhor, e da porta para dentro e da porta para fora, nós nos transformarmos em outra pessoa. E eu pedi para Deus uma vez, não faz muito tempo, mais calma, mais mansidão. E na primeira vez que eu tive que ter essa mansidão, não foi do jeito que eu quis. Sabe o que foi isso? Teste. É teste. Sabia? Você com o carro querendo passar e aquele carro a 20 por hora e você querendo passar e nada, e aquele negócio, e você querendo já se irar e o Espírito Santo falando, calma, calma. E olha como Deus faz as coisas. Eu vi numa rede social, um pastor falando assim, quando você pedir calma para Deus, quando você pedir mansidão para Jesus, você vai ser tentado. Não espere, viu? Não espere. E vai ser uma mil maravilha. Você vai ser tentado. É aí que você tem que provar que você tem mansidão. É aí que você vai provar que você tem calma. Sabe por quê? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode se irar. Oh, sai da frente. Mas não peque. Não peque. E quando você passar, se acenda para Ele. É verdade, é isso que você tem que fazer. Porque se você fizer cara feia, Ele vai fazer cara mais feia ainda. Não é verdade? Então se Ele fizer cara feia, problema dele, porque você vai rir, você vai acenar, você vai dar um tchau para Ele. Mas esse tchau é do seu coração, tá? Não é um tchau de demagogia, não é um tchau de falsidade, tem que ser do seu coração. Porque se eu peço para Deus mansidão, se eu peço para Deus calma, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu pedi para Deus. Olha só como Deus estava com José. Então, os midianitas pegam e levam José, ele é vendido, e ele vai parar na casa de Potifar, dentro do Egito. E Potifar se alegra muito com ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aonde José colocava a mão, prosperava. Onde a presença de Deus, de José se fazia, prosperava. E Potifar muito se agradou com ele. E Potifar deu carta branca. José, aqui você é o cara. Não se preocupa. Eu quero crer que ele falava assim, José, qualquer problema fala comigo, que eu sou o capitão da guarda. Abaixo de Faraó sou eu. Pode me chamar. Pois bem, José estava na casa de Potifar. Maravilha? Não, não. Vem outra peleja na vida de José. E quem lê a Bíblia sabe muito bem. A mulher de Potifar tenta José. Na ausência de Potifar,
ela tenta José, e não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. E ela, vendo que José se esquivava, ela vendo que José não queria, ela vendo que José evitava, ela começou a maquinar. Ela dispersou todos na casa e só ficou ela e José. Plano de Satanás, plano desse cabeça rachada dos infernos. E quando ela tentou assediar José, José rejeitou de novo. E quando José rejeitou, ela forçou José. Ela pegou nas vestes de José e José fugiu. Olha a cilada. Só que ficou uma roupa de José na mão dela. E ela, usando de astúcia, ela gritou, ela espelhou, e veio aquele monte de gente. O que aconteceu? E ela disse que José tentou contra ela. Enfim, acreditaram nela. Mandaram prender José. José foi para a prisão. Quando José foi para a prisão, é aí que começa os degraus da escada de José para ele subir. É aí que começa. Mas mesmo assim, ainda ele iria encontrar algo para fazer com que ele não conseguisse caminhar. José foi preso. Ele ficou na cadeia. Olha como Deus trabalha. José ficou lá. O faraó, ele tinha o seu copeiro Mor e o seu padeiro Mor. Mor deve ser o posto mais alto lá. Esses dois fizeram algo para Faraó que ele não ficou contente. Ele não gostou. Então ele lançou, ele enviou, ele mandou os dois para a cela, para a prisão. E quem estava lá? José. Olha o plano de Deus. Olha o plano de Deus. E chegando lá, eles já encontraram José, que já mandava já na cela. José já estava ali mandando na prisão. Era ele e o cara ali dentro. E José, percebendo o semblante desses dois, perguntou para eles: o que é que aflige o vosso coração? Pode contar para mim, que eu vou te dizer o que é. E eles contaram. Eu não sei se eu marquei aqui. É aqui. Eles contaram para José. E, mediante ao que eles contaram a José, ele disse assim: primeiro, aqui está, que Faraó, não, aqui não, perdão, nada disso. Aqui, ó, achei. José disse para o copeiro que em 3 dias, Faraó iria chamá-lo e ele iria ser restituído para o seu trabalho. Copeiro. E o padeiro, quando contou o sonho, ele falou assim, que em 3 dias, Faraó iria cortar-lhe a cabeça, iria pendurar ele, e o corpo dele seria comido pelas aves. E assim foi, em 3 dias. Meus irmãos, quem é profeta de Deus não erra. Quem é profeta não se engana. Sabe por quê, querido? Porque o profeta, tem o profeta e tem o sacerdote. O profeta, ele
pega de Deus e entrega para o povo. E o sacerdote, ele pega do povo e entrega para Deus, apresenta a Deus. E assim foi. Ele profetizou e aconteceu. E quando esse padeiro, quando o copeiro foi chamado por Faraó, ele falou assim, José falou assim: não esqueça de mim. Lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. E a Bíblia vai dizer que ele nem se lembrou. Ele nem se lembrou. O outro morreu. O outro já saiu de cena. E ele não se lembrou de José. Ele não se lembrando de José, Deus se lembrou de José. Meu irmão. Quando você não se lembra de algo, Deus ele faz você lembrar. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo fazendo morada na tua vida. E o Espírito Santo ele não vai deixar você esquecer. O Espírito Santo, ele anda com você, ele trabalha com você, ele chora com você, ele ri com você, ele dorme com você, ele acorda com você, ele compartilha a vida com você, tudo ele faz com você, ele não te larga, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo fazendo moradia na vida de vocês, porque vocês são os meus escolhidos. E quando Deus escolhe, meus irmãos, não adianta fugir. Quando Deus escolhe, você pode ir para onde você quiser, Deus está do seu lado, e na hora Ele vai dando corda para você. Você pode fazer o que você quiser, Ele vai dando corda, mas na hora que Ele te puxar, você vem. Na hora que Ele te puxar, agora você vem. Você vê ou por bem ou por mal, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem um grande amor para as nossas vidas. Ele quer nos salvar. A vontade de Jesus seria que a terra inteira reconhecesse que Jesus é o suficiente Salvador da vida de cada um dessa terra. Mas infelizmente não. Infelizmente não. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos. Deus coloca um sonho em Faraó. Quando Ele coloca o sonho em Faraó, eu marquei aqui, vamos ver se eu acho. Ele colocou um sonho em Faraó. E ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele contou para José. José disse assim para ele: Senhor, as 7 vacas gordas são 7 anos de provisão. São 7 anos de fartura. E as 7 vacas feias, né? Magras, são 7 anos de escassez. 7 anos de fome. E tu, Faraó, tu tem que arrumar alguém para administrar esse negócio. E Faraó falou: é tu. Faraó disse: é tu. Quando o teu pastor designar você para fazer algo, receba. Sabe por quê? Porque quando ele vai falar com você e designar você para algo, alguma coisa, é porque Deus já falou com ele e com a pastora. Então não rejeite nada que os teus pastores falarem com vocês. Não rejeite. Que ainda agora a nossa pastora falou, né? Se eles não quiserem, se nós não quisermos, Deus levanta quem está disponível. Será que tem alguém disponível nessa noite?
Meus irmãos. Nós temos que estar disponível. Aplaude ao Senhor. E para finalizar, meus irmãos, nós temos que fazer como José. Temos que aprender com a vida de José. Mesmo que tudo esteja dando errado. E é difícil, né? Quando está dando tudo errado, você não tem palavras para falar com Deus. Quando está tudo errado, você se lamenta. Quando está dando tudo errado, ou esse dando errado pode ser um problema familiar, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema na empresa, e pode ser um problema espiritual, o que é o pior de todos. Porque quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, meus irmãos, todas as áreas das nossas vidas, nós vamos superar. Sabe por quê? Porque nós estamos fortalecidos na presença de Deus. A Bíblia diz que José, em nenhum momento ele se lamentou. A Bíblia diz que José, em nenhum momento ele reclamou. Mas ele não sabia que Deus estava com ele. Ele não sabia. Porque é o processo que ele teve que passar. É o processo que ele teve que encarar para ele chegar no propósito de Deus. Você tem um processo, você vai passar pelo processo. Você vai ter que encarar esse processo. Mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória de um tal jeito que você não vai querer nem olhar para trás. Porque as coisas velhas se passaram. Algo se fez novo. Porque Deus está na tua vida. Deus está na tua família, na tua casa, no teu ministério, nos teus negócios, na tua empresa, nesta casa de oração. E Ele desceu nesta terra para dizer, nesta casa agora, para dizer para você: aquieta o teu coração, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de rir. E nesta noite você vai cantar hino da vitória e Deus vai ser glorificado. E se você concorda com essas palavras, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, como é importante nós estarmos na presença de Deus. Eu só vou ler a Bíblia quando eu for chamado pelo meu bispo para pregar. Eu só vou ler a Bíblia quando eu tiver que abrir o culto. Temos que abrir a Bíblia todos os dias. Porque quando você abre a Bíblia, você fala com Deus. Meu irmão, tem gente que não abre nem a bula do remédio que toma, vai abrir a Bíblia. Tem que abrir a Bíblia, meu irmão. Tem que falar com Deus. O que adianta eu e você pedirmos para Deus? O que adianta eu e você clamarmos a Deus, se nós não falamos com Deus através da palavra dEle? No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que em juízo se levantar, tu a condenarás. Essa é a herança do Senhor. E no mesmo livro de Isaías, capítulo 54, 17, se eu não me engano, diz assim: que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir nada na sua vida. Pode levantar o inferno, o capeta, Satanás, pode se levantar quem quiser contra você, mas Deus está com você em todos os momentos da sua vida, 24 horas por 48. Nada vai te abalar, porque Deus vai te fortalecer em nome de Jesus.
Eu quero agradecer a rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.